O Efigênio Filho, bom dia. Não sou botafoguense, ele não é botafoguense, mas é impossível ser diferente disso aqui, ó. Ele já coloca o time dele. Tradições aos milhões. É impossível? É impossível ser diferente aqui, ó. Vai. O time do Efigênio é impossível ser diferente, é o seguinte, é Manga, Perivaldo... já é ousado. Eu também, Isa. Gotardo, Newton Santos, Marinho Chagas, Gerson de Jairzinho, Garrincha, Quarentinho, Paulo César Caju. Colocou Newton Santos e Marinho Chagas. O Perivaldo quase foi para a Copa de 82, né? Jogou em 81 e até em 82, amistosos. O Perivaldo tá aqui nos meus 3. Já o Daniel coloca o Jefferson no gol. Ou seja, cada um tem uma opinião diferente, sempre rola aquela discussão, a gente sempre faz com times diferentes. Hoje é dia da Estrela Solitária, com nomes que eu acho que vão ser incontestáveis, não sei o que vocês acham. Eu imagino que qual vai ser a seleção do Botafogo de melhor de todos os tempos. Não sei se vai ser a deles, a gente vai descobrir agora. Participa aí, manda a sua mensagem com a hashtag ESPN Bom Dia. Eu vou lá para o nosso telão, porque chegou a hora, Maurício Sticer, Gustavo Hoffmann, Mário Marra, porque, ó, não vai ser fácil como nunca é fácil. Ontem foi o Vasco da Gama, já foi um sufoco. Eu não sei onde a gente estava com a cabeça. Não, quem foi que inventou essa história de fazer o melhor time de todos os tempos? Foi sua, né, Baró? Não, não tem o que fazer. Aí fica lá com muito tempo. Mas é um sofrimento. A diversão é a valorização da história. Exatamente. Você vê o que passou, né, pelos times. É muito legal. A gente fala sacaneando que é uma sacanagem dele, porque a gente fica na fogueira. Mas é muito legal. Vamos lá, goleiros. Vou começar, então. Você, torcedor botafoguense... Vai lá, tuita aí, você vai comentar, você vai gongar um monte de gente, vai falar, absurdo! Esse Maurício Sticer, esse Mário Hoffmann, esse Gustavo Hoffmann não sabem de nada. Onde já se viu? Pra mim, o maior goleiro é... Não importa quem a gente colocar, eles vão reclamar. Maurício Sticer, vou começar com você, o melhor goleiro de todos os tempos do Botafogo. É o seguinte, todas as listas já feitas até hoje em livros e discussões, o Manga aparece como o melhor goleiro. E há alguns motivos para isso, que são número de jogos que ele fez com o Botafogo. Ele ficou quase 10 anos no Botafogo, tem mais de 400 jogos, ele está no top 10, se eu não me engano, dos caras que mais jogaram com a camisa do Botafogo. Ganhou 4 títulos que são muito queridos pelo botafoguense, que são o bicampeonato carioca 61, 62, 67, 68, que são dois... Ele estava em 2 timaços, são 2 dos melhores times da história e ele estava nos 2. Foi goleiro, foi para a Copa de 66, não como titular, foi reserva do Gilmar, mas atuou em um jogo. Enfim, é um cara que está na história do Botafogo. Mas, por conta desse convite que vocês me fizeram vir aqui, eu quis ver os números do Jefferson, né? E o Jefferson tem números muito parecidos com o Manga, né? O Jefferson, primeiro, passou o Manga, né, esse ano em número de jogos, né? Superou, foi a 459. Tem 3 títulos cariocas que ele conquistou como goleiro, o Manga conquistou 4. Foi campeão da Série B, que é uma história épica, né? Quer dizer, ele era goleiro da seleção brasileira, optou por ficar no Botafogo. Foi convocado da seleção da Copa de 2010, foi Copa das Confederações, campeão da Copa das Confederações no ano anterior, né? Então, eu acho que na comparação de números, a coisa está muito próxima. Acho ele um goleiro fantástico e acho que pela história, o Manga saiu corrido do Botafogo, fugindo do Saldanha, né? Um episódio nebuloso, né? Diferentemente do que se fala, o Manga não estava no time que conquistou a Taça Brasil 68, que é o primeiro título nacional do Botafogo, foi reconhecido, porque a final foi disputada no segundo semestre de 69. E o Manga já estava no Nacional, já tinha ido embora. Então, ele não tem esse título. Muita gente fala, o Manga, você senta na Wikipédia, o Manga está acreditado como campeão da Taça do Brasil 68. Mas ele saiu. Ele pode ter jogado no início, mas não jogou na final. Não está no time final. Era o Cal que agarrou no último jogo do Botafogo. Então, por tudo isso, pela história do Jefferson, pelas defesas maravilhosas, eu acho que ele traz para o Botafogo para os dias de hoje, um craque nos dias de hoje. Eu vou propor essa revisão
para o futuro, para os historiadores do Botafogo e colocar o Jefferson. Eu sei que vai muita gente ficar abalada com isso, porque o Manga realmente está sedimentado como o goleiro histórico do Botafogo, mas eu acho que é hora da gente rever isso e pensar que o Jefferson pode já ser considerado o maior goleiro do Botafogo de todos os tempos. Capitão Tsubasa. Só mais um detalhe. O Botafogo teve 4 goleiros que foram à seleção brasileira em Copa do Mundo, né? Além do Jefferson e do Manga, o Wendel, na Copa de 74, assim, ele chegou contundido, e o Paulo Sérgio na Copa de 82. Espetacular, Paulo Sérgio. E o Paulo Sérgio tem um depoimento dele que ele considera o Manga superior ao Jefferson, mas é um depoimento de alguns meses atrás. E, enfim, também você vê que é uma escolha polêmica realmente, né? O próprio Paulo Sérgio, optou pelo Manga, mas eu queria defender o Jefferson. Antes de você começar a falar do Jefferson, o capitão Tsubasa falou o seguinte: com certeza é o Manga. O do Maurício é do Jefferson. Só pra gente botar um pouco de pimenta nessa história. E o capitão Tsubasa pergunta também: se já fizeram do Galo? Do Galo é amanhã. Amanhã, Atlético Mineiro. Também vai gerar discussão. Gustavo Hoffmann, melhor goleiro da história do Botafogo. Eu vim com um voto definido, mas a argumentação do Maurício é boa, é forte, vale a discussão para os historiadores botafoguenses. Por isso eu deixo a decisão para o Mário Marra, lógico, e voto no Manga. Um voto para o Manga, um voto para o Jefferson. Mário Marra, você não vai votar no Wagner, né? Acho que você não vai votar no Wagner. Não, eu só dizer assim, o Wagner realmente é um goleiro muito importante para o Botafogo, né? Em 1995, um goleiro na final absolutamente decisivo, mas para considerar o melhor de todos os tempos não dá, né? Então, eu adorei a argumentação, eu não tinha ainda despertado a questão do apreço pela história, né? Sim. Eu vim de Manga, continuo no Manga, mas vou confessar, a partir de hoje questionando mais essa situação. Porque para mim é o Manga, entendeu? Botafogo, goleiro, Manga. Qual que é a próxima? Exatamente. Eu já pulo. Quase um mantra, né? Exatamente. Eu não dei esse F5 necessário. O Sticer deu. Eu vou no Manga. Tá certo. Mas muito bem argumentado. E é legal pra gente realmente rever essas coisas, porque a gente acaba ficando num discurso automático de algumas coisas e a gente não analisa. Só um detalhe, assim, o Paulo Sérgio tinha que ser lembrado, né? Concordo com a lista, vencedores ali e tal, mas a gente precisava fazer essa menção. Para mim, o Wendel também, porque eu peguei o Wendel e eu lembro, assim, fiquei arrasado, porque ele era o titular, ele ia ser o titular do Brasil. Foi o Leão que acabou sendo o goleiro titular. Mas o Wendel estava numa fase maravilhosa. Vamos para a lateral? Vamos sofrer na lateral. Agora a gente começa a sofrer cada vez mais. Mais sofrimento. 2 aí, né, de cara. 2. A gente já vota nos dois, esquema, direita e esquerda. Depois a gente consegue mudar no meio no ataque, a gente pode mudar se a gente quiser, tá bom? Vamos lá. Josimar, Paulo Roberto, Newton Santos é o nome dele, né? Parece que ele jogou bola, esse cara aqui. Acho que já jogou, Aí uma das... Eu nem vou... Vamos continuar. Marinho Chagas e Rildo. Temos já uma unanimidade, acredito eu. Sim. Mas pode ser que vocês não queiram colocar ele como lateral. Então, eu queria falar sobre isso. Já percebi que tem... Vai ter uma improvisação. Primeiro, se falar direito ou esquerda, que começar... Pode fazer os dois já, vamos fazer... Primeiro, assim, a questão lateral direito também. O Capita, ele entra em todas as seleções do Botafogo históricas. Mas, embora tenha uma polêmica se ele era torcedor do Botafogo ou do Fluminense, ele também sempre manteve essa ambiguidade. Tem gente que garante que ele era torcedor do Botafogo, tem gente que garante que ele era tricolor. O Capita jogou 22 partidas pelo Botafogo. Em 1971, né, o ano que o Botafogo perdeu a final, roubada, contra o Fluminense, ele estava no time, um time maravilhoso. Eu vi esse jogo, tinha 10 anos, é um dos meus, acho que meu primeiro grande trauma como torcedor, primeiro de vários. É um jogo que marcou demais. E ele está nesse time, que é um time maravilhoso, que é a continuação, mais ou menos, do time 68, mas sem o Gerson. Mas eu acho injusto colocar o Carlos Alberto como na seleção brasileira do Botafogo de todos os tempos, por isso que ele jogou só essa temporada, e metade da temporada. Então, entre as opções, aí eu voto no Josimar. Eu acho que é um jogador improvável e teve um feito pela seleção que é inacreditável. Né? Ele já era cotado para a seleção de 82, né? Também chegou, era um nome
tem uma regularidade na história do Botafogo, sempre cruzando errado. Mas um cara que é muito querido e, enfim, um cara que gosta do Botafogo até hoje, tem uma ligação com o clube. Então, eu queria levantar essa questão. Eu sei que comparar o Carlos Alberto com o Josimar é impossível, mas eu acho que ele jogou muito pouco no Botafogo, o Carlos Alberto, para fazer parte dessa seleção. É aquilo que a gente já falou em outras seleções. Uma coisa é um jogador inquestionável ter passado pouco tempo pelo clube. Outra coisa é ele fazer parte da história do clube. Ele pode fazer parte de outra seleção, de outro clube. Sim, exatamente. Por exemplo, vou citar um caso de um jogador que estará nessa seleção e que jogou pelo Corinthians e que jamais vai entrar na seleção do Corinthians. Garrincha, exato. Ah, sim, tem vários. Ah, sim. Eu quis citar o Garrincha porque é o maior da história do Botafogo. Lógico. Né? E é um dos maiores da história do futebol, mas não entra na seleção do Corinthians. O Carlos Alberto, na minha seleção, não estava também. Eu vim já com o voto pronto de Josimar e Newton. Eu também. Então, o Newton é o seguinte, eu acho que não dá para deixar o Marinho Chagas fora da seleção do Botafogo. E eu acho que é um gênio, né? E para quem torceu pelo Botafogo a partir dos anos 60, final dos anos 60, é um dos maiores, se não talvez o maior ídolo que eu tive na minha infância, junto com o Mendonça, mas acho que o Marinho mais. Então, minha sugestão o Newton jogou de quarto zagueiro no início e no fim da carreira. Minha sugestão é escalar, não acho que é uma disfunção tática, a gente escalar o Newton como quarto zagueiro e colocar o Marinho como lateral esquerdo, que é um gênio do futebol. Né? Eu acho um cara assim... Então, vamos fazer o seguinte, vou colocar minha sugestão. Vou colocar o Josimar aqui. Vamos ver os zagueiros. Newton Santos, ele tem o lugarzinho guardado aqui. Mas, vamos para os zagueiros? Vocês concordam que o Marinho é um negócio assim também? Sim, o tamanho do Marinho para o Botafogo. Um negócio... Tá, o Marinho está aqui. Então, a gente vai para a zaga aqui e o Newton, ele pode flutuar nos dois. Wilson Gotardo, Osmar Garnelli, Leônidas, Gonçalves e o Brito. Cara, o Osmar, eu adoro o Osmar, mas aquele chapéu que ele levou do Roberto... Dois, né? E tem o Mauro Galvão também. Minha sugestão seria... Eu fico para colocar como 3... Eu fico entre Leônidas e Mauro Galvão. Eu estou em dúvida. Eu acho que o Mauro Galvão tem uma história muito bacana com o Botafogo também, embora também não seja botafoguense. Entrou na seleção do Vasco. É um cara que entrou na seleção do Vasco, é muito identificado com o Vasco. Pode entrar em outras ainda. E pode entrar em outras ainda. Eu acho que ele tem uma história no Botafogo muito boa, assim. Acho que ele foi muito bem pelo Botafogo. Mas tem o Leônidas... A gente vai fazer do Inter também. Também entraria, né? Depois a gente tem que analisar que é um qual cara jogador muito que entrou bom, em mais né? de uma seleção, né? Cara muito bom. Tem que levantar isso. Ele... Pra você, Maurício, então... Já que tem essa questão do Galvão no Vasco, eu votaria no Leônidas, que eu também vi, como 3, e no Newton como 4. Tá. Então, o Newton Santos ganha um voto como zagueiro, né? Eu fecho com o Newton Santos como zagueiro para ter um espaço para o Marinho na lateral. Mas eu vejo o símbolo do Gotardo muito forte. Também é. Então eu vou de Gotardo e é um bom voto, o Gotardo. Gustavo Hoffmann. Eu acho o Mauro mais qualidade que o Gotardo como zagueiro, né? Mas você votou no Leônidas. Eu votei no Leônidas porque como ele já está na seleção do Vasco, eu votei no Leônidas. O Newton Santos foi para a zaga, tá? Titular. E o Marinho. E o Marinho já nessa lateral aqui. Calma aí. Quer dizer, o Gustavo não votou, né? Não, mas... Você concorda? Não, eu concordo. Mas é que já são 2 votos. Eu concordo. Na verdade, eu vou E decidir aí o Marinho Chagas zagueiro. vai entrar na lateral aqui. Calma aí, deixa eu entrar. Então, lateral ficou o Josimar e o Marinho Chagas. Zagueiro. Põe o Newton para baixo, não dá para colocar o Newton para baixo. Não para dá. fazer o lado esquerdo. Você está imaginando já o... Deu Você está imaginando já o campo, né? Sabe que o meu... Verticalizou a rotante. projeto experimental de faculdade, Maurício, foi um livro, reportagem com o Newton Santos. Eu fui para Brasília, ele morava em Brasília na época, em 2002. Que legal. Entrevistei o Newton. Eu falo que foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu passei o dia inteiro com o Newton Santos. Maravilha. Fui na casa dele, no Estádio Nacional, rodei pela cidade com ele, um amor de pessoa, Legal, você ainda pegou ele bem lúcido, né? Nossa, aqui eu fico arrepiado de lembrar, porque foi foi a melhor entrevista que eu fiz da minha vida. Eu passei o dia com o Newton Santos, inesquecível
Para mim, o Newton é um dos maiores personagens da história do futebol mundial. Maravilhoso. E era destro, né? Se você quisesse improvisar ainda, você podia até colocar o Newton na lateral direita. Desculpa a minha ignorância, o quarto zagueiro e o 3... Pela esquerda. O quarto é pela esquerda? Porque foi onde ele jogou. Tá O Newton era destro, mas foi jogava como lateral quarto. esquerdo. Aqui pra Leônidas também jogava como quarto. Mas como eles não vão entrar em campo exatamente, mesmo... Mas a gente gostaria Eu de ver esse tipo de jogo. Aí só um detalhe, o Leônidas também era para ter ido à Copa de 70 e não foi por contusão também, né? Só responder aqui o Rafael Melo, que dia vai ser o feito do Cruzeiro? Já foi. Fez a do Cruzeiro, cara. Cruzeiro Já foi... Fez o Cruzeiro. Amanhã do Galo, os caras já estão mandando para de amanhã a escalação dos caras, ó. Segura a O cara emoção. aqui já tá falando aqui, ó. Você deve conhecer alguns nomes aqui, seu primo deve conhecer pra caramba. Conhece. Vitor, Mexicano, Leonardo Silva, Luizinho. A galera já tá mandando de amanhã. Mas calma, dá uma segurada aí, parça. Amanhã é do Atlético. Hoje vamos acabar aqui do Botafogo. Newton Santos é o nosso primeiro zagueiro, quarto zagueiro. Agora a gente precisa de zagueiro central, como a gente falava antigamente. Apesar da foto preto e branca do Gotardo... Então, porque se você olhar a foto aqui, mesmo, fala, é Gotardo, mesmo. Gotardo virou... eu vou votar no jogador mais recente, que é o Gotardo, para entrar nessa lista. Tá, então Legal, calma. Temos acho um legal, voto do Theo. Maurício pro Leônidas E 2 votos, né? e 2 votos pro Agora, Gotardo. a gente pode falar também de outra característica aí, né? Liderança. Olha só, olha os Não, caras que a gente está pelo amor de colocando. Deus, e né? ainda Tá vamos falando para o só de meio campo. líder. Vamos para o meio campo daqui a pouco. Eu não me desagrada também. Acho o Gotardo também um puta zagueiro. Meio campo vai ser tranquilo. Fiquem tranquilos, que vai ser bem tranquilo. Posso falar os nomes? Aí agora a gente, até Meu Deus! para justificar tudo que a gente fez em outros clubes, aqui a gente já pode escolher 6 opções. Pode, tá porque bom. aí não puxa dá, um ó. atacante. Tá bom. Aqui Não dá. A minha lista, realmente, eu tô propondo de volante Gerson. Isso. Porque, A Gerson pra é poder, porque tem que caber Gerson e Didi. Gerson e Didi. Tem que caber Gerson e Didi, entendeu? E tava na disputa. A lista que me passaram, eles estão disputando uma posição. Não dá, meu. Gerson e Didi não Tem dá. gente que vai questionar Zagallo. Não. Não, tá. Tá Gerson e tá aqui. Didi, eu acho que não tem discussão, né? Então nem vou. Gerson e Didi não tem discussão. Tá bom. Ficou Vamos lá, fácil. pelo menos deixa eu falar os nomes aqui, ó. Vai lá. Meio campo, Alemão, Carlos Roberto, Carlos Alberto Santos, Roberto, olha só. Mendonça, Que depois foi técnico. Foi técnico, foi campeão. o Gerson, canhotinha, Espetáculo. Paulo César Caju, é muito nome bom, né? Paulinho Criciúma, De uma importância histórica, assim, mas não tem... Criciúma. Não, de comparação, né? Questão técnica. Dirceu, Dirceuzinho. Seuzinho. Carlos Alberto Dias, Afonsinho Afonsinho também é outro. Uma biografia. Maravilha. e Zagallo. Didi. Bom, como é que... Pode E botar tem o o Gerson também aqui, ó. Aqui, Canhota. canhota. Beijo. Campo, hein? Gerson Beijo. e Didi. Meu Deus do céu, não, impressionante. Ó, minha sugestão para o terceiro é o Paulo César. Paulo Eu César acho Caju. que é. Assim, tá na minha. Eu estava entre Paulo César e Zagallo, mas eu acho Paulo César mais interessante, assim, mais criativo. Zagallo é um cara importantíssimo também em Botafogo, tem uma identificação com o Botafogo enorme. Eu vou dar um jeito de entrar o Zagallo nessa história. vai você nos deixa comigo. Não vai caber o Zagallo. Então, Não vai caber vamos pro o Zagallo. ataque. Acho que Mas, vai enfim, caber. Calma. Eu poria, Paulo César Caju eu já poria tem o um Paulo voto. César como aí para compor um terceiro, né? Se for fazendo um 4-3-3, ser o Paulo César pela esquerda. Hoffman. Eu quero a lista de atacantes. Vai, ajuda a gente aí, Então tá, vai. então vai. A gente viu aqui os vamos ver. meio-campistas. Elano os de atacantes Garrincha também. não vai sobrar, porque tem Só, Garrincha. a gente só começa Heleno com e Jairzinho. Heleno de Freitas, Não, vai descendo. Pra você. Amarildo, É. Quarentinha, Também pois é. Garrincha, O Quarentinha é o maior artilheiro da artilheiro, história. então, Jairzinho. O artilheiro E o Túlio que não Maravilha. sorria. Ainda faltou muita gente, hein? Sim. Faltou o Vendaval, Roberto Miranda. Pois é, também. Faltou... A gente poderia falar do Paulinho Valentim. Também. Verdade. Gil, Búfalo Gil. Grande Gil. Gil aparece também no Fluminense, né? Não sei qual dos dois times ele jogou mais, mas Fez mais gols em clássicos pelo Fluminense. pelo Fluminense, né? O Gustavo Hoffmann. Carvalho Leite. Ali, ele tava ali pensando, mas como é que eu vou escalar Aquela isso? ali ninguém viu. Ninguém viu. Mas Mas olha, tem história. muita gente... A minha seleção não teria o Quarentinha. A minha terá... Gerson e Didi tem. E o Garrincha você pode colocar logo. Não, Garrincha, Não, Garrincha você pode também é colocar como discutível, o 7. Já abre o ataque aí com o Garrincha, vai. Já vou colocar aqui. Eu vou dar meus 4 votos. Fala. 3 no caso, agora, É. com o Garrincha já É. O Garrincha já entrou. Tá? De novo, toda a liberdade tática possível para jogar até no quiser, você joga com essa, 4-2-4, pode- como você joga a no- Hungria começou a jogar. Você joga num 10, se você quiser. Tá bom. Porque eu vou de Heleno, Quarentinha e Jairzinho.
E o Garrincha? Ah, tá, você coloca o Heleno no meio, tá, né? Tá. O Heleno você... Heleno também, para mim... É discutível. Também. Então o Heleno também? tá dentro. Jairzinho também, Então, pra vou mim. colocar, O Jairzinho eu acho que não tem Então, como... mas eu coloco o Corentinha. Não, calma, então o que vocês querem? Não. Pode colocar o Heleno. O Heleno tá nos Posso colocar o três. Helena? Ou o Heleno? É que a gente só Quais botou são seus 2 no votos? meio de campo, né? Faltam Por dois? enquanto, o meio... Gerson, 3. Didi, Tem mais um. Heleno. Garrincha... Então, faltam a gente... Jairzinho e Corentinha? Faltam 3 posições. Não. Vocês têm Não. 3 nomes. Heleno, Quarentinha e na minha tá o Paulo César Caju. Ou seja, você tem que decidir entre Quarentinha... Não, entre Quarentinha e Paulo César Caju. Exatamente. Dois com dois votos. A minha seria Paulo César, formando o meio de campo, e no ataque Garrincha, Heleno e Jairzinho. Garrincha, Heleno e Jairzinho entraram, pode E colocar. a gente tá tirando o Zagallo. Tá tirando Zagallo. Garrincha, Heleno e Jairzinho... nem deixa o Heleno na frente. citamos... Deixa. E nem citamos o Amarildo, hein? Exatamente. Sim, o processo. E aí o Jairzinho também você pode colocar. Então, a dúvida então é Quarentinha ou Paulo Quarentinha César. ou Paulo Por isso é que a César gente Caju. sofre. Estamos falando de um ídolo, a gente Paulo tá César sendo- Caju, do Botafogo, Paulo César Caju e o E o Quarentinha. artilheiro, que é o maior artilheiro A gente está sendo bombardeado aí nas redes sociais. Lógico, você tá louco que Sabe, não? sim. Claro que sim. Eu cresci lendo livros de futebol. E ao crescer lendo livros de futebol, você automaticamente cresce lendo livros do Botafogo. Exatamente. Quarentinha, para mim, é um dos personagens mais legais do É futebol. maravilhoso. A biografia dele é sensacional. Quarentinha, artilheiro que não E o pai sorri. 40. Fora o Heleno de Freitas, né? Não, Heleno. Helena também. Não. Então, assim, Que clube É que maravilhoso. eu acho o Paulo César um cara, eu acho fantástico ele como jogador, a história dele também, uma história muito... Ele jogou também Flamengo, Grêmio, mas tem uma história com o Botafogo também maravilhosa, uma identificação e uma criatividade como jogador, né? Uma atitude como jogador, né? Em campo, para frente e debochado. É um tipo, eu acho um tipo incrível. A galera mandando aqui, ó, muito engraçado. A galera tá participando aí, mandando com a sua mensagem com a hashtag ESPN Bom Dia. O Luiz Parentes Costa fala o seguinte: esquece! Vocês não vão conseguir escalar a seleção de todos os tempos com o Botafogo. É realmente muito Impossível. Aconselho vocês nem tentar, porque tem risco de vocês criarem inimizade. Eu imagino que eu vou ter vários depois das coisas que eu defendi aqui. A galera participando aqui. Bom, vocês votem aí. É o Luciano. Leandro Ramos Luciano. tá falando Quarentinha ou Paulo César. Tá de brincadeira. Aí é brabo escolher. Pois é, ficamos Mas entre por esses. aqui é uma democracia. Lá em cima tivemos... Quantos votos foram para cada um? Vocês tiveram aí? Ficou bem próximo. Bem próximo. Diferença de um voto só pro Quarentinha. E aí, Não, time o maior maravilhoso. artilheiro da história do Botafogo. Não, totalmente. 4-2-4, tá? Vamos rever como ficou? Vamos... Ah, não. Calma aí. Eu sempre esqueço. Colocar esse tipo para jogar. Olha Eu aqui, não ó. vi, não recebi essa parte. Ó como dá pra gente colocar o Zagallo quem nessa são os história aqui, técnicos? Maurício. Ó. Aqui, ó. João Saldanha, Putz, o Tuori ou Mário Lobo Zagallo. Nossa. Difícil também, né? Não, realmente... Putz... Não, eu tô entre Zagallo e Saldanha, realmente. Agora, essa eu não me preparei, cara. Isso é mais O bom. Luciano Borges, que me mandou a lista, não mandou as opções de técnico. Eu não pensei sobre esse Precisava assunto. ter essa emoção. Se vocês quiserem ir falando enquanto eu penso um pouquinho... Qual que é a representatividade de cada um? Saldanha do Zagallo pro Botafogo, assim, como vocês colocariam eles dentro da história? O Autori é o técnico de um título, que é o título mais importante, que é o brasileiro, né, de 95. Mas em relação à história do Botafogo, realmente está entre o Zagallo e... O Zagallo foi jogador, foi técnico, né, adora o Botafogo. E o Saldanha foi dirigente, técnico e um jornalista defensor do Botafogo. É uma figura, para mim, assim, acho admirável, gosto demais dele, do que ele representa, do que ele Vamos lá, eu vou abrir os serviços. Pelo tamanho no futebol, por tudo que ele representa, não só para o Botafogo, mas para o futebol brasileiro. Zagallo. Engraçado que essa introdução, ele poderia ter usado o outro voto também. do Saldanha, Caberia pro exatamente. Saldanha tranquilamente, né? Certamente. Aí você vai usar... Dá licença, posso é lógico que você vai votar? fazer essa sacanagem. João Saldanha. Pra Sticer, que por esse não favor. Pra mim, né? Enquanto o Sticer pensa ali, ó. Olha o Jefferson Rodrigues aqui, ó.
Amarildo não pode ficar de fora. Pois Heleno também não. cara. Joga com 30. Muda a regra. Maurício Sticer agora Olha, com você. Com muita dor, porque eu sei que, enfim, eu também eu admiro muito o Zagallo, mas eu vou votar no Saldanha, porque acho um cara fantástico. A história dele é de décadas com o Botafogo e foi muito importante para a imagem que o clube projetou também, pelas questões que ele levantou, sabe, sobre futebol, sobre profissionalização, sobre a história do futebol brasileiro. Eu acho que vai ficar bem aí nesse time. João Saldanha é o nosso técnico, então, de todos os tempos do Botafogo. Vamos saber conferir agora como quais ficou. são as feras dele. Nossa. Isso, antes de conferir como ficou a nossa seleção, vamos ver quem ficou de fora? Pois é. Ah, não faz isso. Ficou de fora. Jefferson e Wagner no gol. Nas laterais, Carlos Alberto Torres, Não, e assim... Paulo eu ainda, Roberto e Rildo. Eu ainda citaria o Perivaldo. É verdade, não estava na lista o Perivaldo. Exato. É verdade, faltou mesmo. Zagueiros, Mauro Galvão, Osmar Ganelli, Leônidas, Gonçalves e Brito. Meio-campistas. Olha aqui, tem bastante, hein? Olha o alemão Alemão, de Carlos Lavras. Roberto, Galvão. Carlos Alberto Santos, Mendonça, Mendonça. Paulo César Caju, Paulinho Criciúma, Dirceu, Carlos Alberto Dias, Dirceuzinho. Afonsinho Zagallo. Afonsinho. Quem ficou de fora no ataque? Amarildo. E a gente não citou o Maurício, Isso, assim, que maravilha. foi o gol um da gol liberdade, histórico, né? O Túlio, a gente nem falou dele, né, também, que é um cara importante, assim, é quarto artilheiro, né? Acho que é o sétimo. Sétimo artilheiro. O Botafogo fez muito gol. É um ídolo nos anos 90, né? Uma época que o Botafogo não tinha ídolos. Né? Um cara que também defendeu o Botafogo de um jeito muito bacana, assim, sempre se entregou, né, pro time. Mas eu acho que não cabe numa seleção de todos os tempos, mas é um jogador também incrível, né? No muro lá em General Severiano, aquele muro que tem em frente, com grandes ídolos, ele já está lá, porque é um cara realmente... tem uma história muito legal. Vamos ver como é que ficou a nossa seleção, então, de todos os tempos do Botafogo, gigante Botafogo. Botafogo de todos os tempos ficou assim, ó. Manga no gol, Josimar, Wilson Gotardo, Nilton Santos e Marinho Chagas, Didi e Gerson, Jairzinho Quarentinha, Heleno e Garrincha. Técnico, João Saldanha. É quase um deboche. Esse Ele time do inverteria no desenho o Jairzinho com o Garrincha, né? O Jairzinho era... Sim. Ele era 10 no Botafogo, né? E o Garrincha sempre foi sério. direita do do ponta futebol direita. mundial. Aqui, imagens do Garrincha, né? Com a camisa do Botafogo, são lindas, a gente adora rever. Mas tá aí o Botafogo de todos os tempos para você, fã dos esportes.